Segundo ponto, então, da nossa lição, hoje 5 de abril de 2020, nossa lição tem por título Jesus tornou-se nosso Salvador. Nós vamos ao segundo ponto que diz o cumprimento da promessa. Meus amados irmãos, continuando então, nós observamos que, havendo a necessidade então do homem ser salvo, Deus que havia prometido, Deus que havia vindo novamente ao jardim e vestido o homem, dado dignidade, capacidade ao homem agora, de seguir, mesmo que na sua desobediência, Deus agora cumpre a sua promessa, a promessa de Gênesis 3,15. Nós bem conhecemos, meus amados irmãos, o texto que chamamos de texto áureo da Bíblia, que é João, capítulo 13, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só essa primeira parte desse verso nós observamos que agora Deus cumprindo a sua promessa para que o homem fosse resgatado, porque Deus amou o homem. Quando nós observamos esse texto, Deus está se dirigindo ao homem. Mas nós sabemos que para que o homem fosse salvo, Deus também deveria seguir a sua justiça, porque assim como Deus é amor, Deus é justiça. Para que Deus pudesse então salvar o homem, para que Deus então pudesse remir o homem, o homem que estava perdido, o homem que havia se distanciado, o homem que agora era culpado, o Senhor precisava um preço justo, para que também o seu amor não ultrapassasse a sua justiça. Nós bem sabemos que Deus é amor, assim como Deus é bom, mas nunca podemos esquecer que Deus é justo. E a justiça de Deus é um dos princípios básicos da sua santidade, da sua deidade. Então, meus amados irmãos, devemos considerar essas coisas porque nós vivemos um tempo em que as pessoas lembram do amor de Deus. E baseados no amor de Deus, cometem muitas coisas. Baseados no amor de Deus, eles querem justificar pecados. Não esqueçamos, o amor de Deus não ultrapassa a sua justiça. Porque se o amor de Deus ultrapassasse a sua justiça, Deus não precisaria ter entregue o seu filho. Era só Deus ter amado o homem e ter salvado o homem sem o sacrifício de Cristo. Isso é uma coisa lógica. Nós sabemos que toda a beleza, toda a perfeição da criação estava em Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Deus, se só amasse o homem, ele poderia ter poupado o seu filho. Deus não poupou o seu filho. Deus entregou o seu filho para que morresse em nosso lugar. Então nós observamos, meus amados irmãos, que o Senhor então, nós tínhamos uma dívida para com Deus. Nós éramos culpados, nós éramos devedores. E no céu no céu, falando na presença de Deus, essa dívida precisaria ser paga. Para que essa dívida fosse paga, para que fôssemos abonados diante de Deus, essa oferta precisaria chegar lá. Então, isso fala da justiça de Deus. Então, sem a oferta pelo nosso pecado, nós não seríamos inculpáveis. Nós não seríamos perdoados. Então, para que essa oferta chegasse e cumprisse a perfeita justiça de Deus, Cristo precisou vir, ser morto em nosso lugar, para que essa oferta então chegasse a Deus,
para que este valor chegasse a Deus. Precisamos entender isso, irmãos. Tem muitas pessoas que baseiam-se no amor de Deus, mas esquecem-se que Deus, para salvar o homem, Deus não usou só o seu amor, Deus usou a sua justiça. Então, Deus cumpriu a sua promessa, Deus enviou o seu Filho. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Jesus veio para cumprir, né, o que nós deveríamos ter cumprido, mas não tínhamos condições, porque somos homens pecadores por natureza. Mas sendo Ele sem pecado, sendo Ele justo, e Pedro vai engano algum, 1 Pedro capítulo 2, verso 22, sendo Ele perfeito, a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele veio e pagou o preço. Ele veio em busca das nossas vidas. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos desgarrados, destituídos da graça de Deus, porque quando o homem desobedeceu, lá o primeiro homem, ele lançou toda a raça humana debaixo da desobediência, debaixo do pecado. E a Bíblia vai nos dizer com muita particularidade, Romanos 3, 23, todos pecaram. Paulo está escrevendo ali aos Romanos, dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amados irmãos, estávamos perdidos, estávamos desorientados, estávamos sem um caminho, mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa e nós fomos resgatados. Que coisa maravilhosa nós sabermos, meus amados irmãos, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso. E quando nós observamos toda essa manifestação de Deus, toda essa ação de Deus, pelo cumprimento da sua promessa, meus amados irmãos, isso nos leva a uma responsabilidade. Isso nos leva a um sentimento de cumplicidade. Sabemos, meus amados irmãos, e vivemos em uma geração em que ninguém mais quer se comprometer, ninguém mais quer se envolver, ninguém mais quer se entregar. E quando falo ninguém, não estou falando no mundo, irmãos, porque o mundo está desorientado, o mundo jaz no maligno. Estou falando a crentes que muitas vezes, mesmo vendo tudo que Deus tem feito, e se começarmos na ordem, mesmo vendo tudo que Deus já fez, vendo tudo que Deus tem feito e ainda o que fará, e podemos falar com muita propriedade, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que você está vivendo, Deus está fazendo coisas grandiosas. Mesmo em meio às crises da vida, da humanidade, dos tempos, porque o que nós estamos passando, o mundo já passou por isso. Há 100 anos atrás, 102, 3 anos atrás, o mundo passou numa tragédia de magnitude muito superior a esta que estamos passando. E creio, digo aos irmãos, creio, que isto está servindo para um despertamento da igreja. Isto está servindo também para que os próprios líderes que não Deus também se despertem. Mas, meus amados irmãos, eu sei que a boa mão do Senhor está sobre nós e nós vamos ser poupados dessa praga, irmãos. Nós vamos ser poupados. A igreja tem tomado uma posição e eu tenho certeza que está servindo para o nosso despertamento, irmãos. Para que possamos também nos desprender mais deste mundo, dessas coisas da vida. E eu sei que Deus está agindo. Bem, verdade também que isto é cumprimento da palavra. Estamos vendo os últimos dias, estamos vendo os últimos tempos. E isto acompanharia os últimos tempos. Mas não nos esqueçamos, ainda não é o fim. Nós, como igreja, nós precisamos ainda nos posicionar, lembrando que Deus cumpriu a sua promessa, mas nós como servos,
como seus filhos, devemos cumprir a nossa parte. Devemos estar atentos, devemos estar prontos, devemos ser como aqueles servos preparados, vigilantes, trabalhadores, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos, que Deus nos dê da sua bênção e que possamos, dia após dia, fazermos aquilo que Deus quer que façamos. O Senhor tem uma perspectiva para a igreja dos nossos dias, irmãos. Se nós observarmos a igreja na história, a igreja no decorrer dos tempos cumpriu o seu papel. A igreja pós-moderna estava errante. A igreja pós-moderna estava desapercebida. E eu tenho certeza que o Senhor está despertando a sua igreja. Agora não esqueçamos, Deus quer que sejamos homens segundo a sua vontade. Lembramos quando Deus vai chamar Paulo, quando Deus desperta Ananias e diz a Ananias, não, tu vai, Ananias, tu vai, porque este para mim o vaso escolhido para levar o meu nome, para pregar a minha palavra. Meus amados irmãos, assim Deus está chamando a igreja. Deus já cumpriu a sua parte e hoje Deus ainda está falando, mas quer falar pela igreja, pelo seu povo, e que nós possamos, com a responsabilidade que temos da parte de Deus, cumprir a nossa tarefa, cumprir o nosso ministério, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Nós vamos ao terceiro ponto no próximo vídeo.